Hello! Bem-vindos ao canal novamente. Meu nome é Laisa. Eu vou continuar aqui um vídeo que eu acabei de postar. Ele fala sobre obediência, né? Na verdade, o título eu coloquei assim, que Deus quer que você saiba disso. Mas aí essa é a parte 2. Eu vou escrever parte 2 para vocês entenderem. Refletindo aqui um pouco mais com Deus sobre acerca da obediência, né? Pela experiência que eu passei com Deus. E aí Deus está trazendo mais clareza para mim, para poder falar disso com vocês. No primeiro vídeo, né, vocês vão ouvir lá primeiro, para depois vocês virem para cá, ok? Para vocês entenderem o fio da meada. Mas, dando continuidade aqui, Deus falou uma coisa muito importante para mim aqui sobre a obediência. Ele disse assim, que a obediência que Deus quer é sobre algo que é o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque eu trouxe um vídeo lá no Shorts que falava assim sobre uma dinâmica chamada cabra cega, onde a pessoa brincava, né, na minha cidade, de tampar os olhos, e nisso que ela tampava os olhos, ela só o som da voz de uma pessoa, ela tinha que ser guiada para ela poder encontrar o objetivo, né, final lá da brincadeira. Nessa brincadeira, inclusive, era para você achar a pessoa em si. Você ouve a voz dela e vai seguindo só o som da voz dela para você encontrar a pessoa. Mas existe essa dinâmica de diversas formas para você ser guiado por outra pessoa para encontrar alguma coisa específico. Sempre nessa mesma dinâmica, os olhos tampados, ouvir a voz e seguir. E aí Deus estava trabalhando aqui comigo essa questão da obediência e Ele deixou muito claro para mim. Nunca alguém vai poder te ensinar assim, te dar um parâmetro, né, uma noção sobre o que é obedecer a Deus se essa pessoa nunca passou por isso. Então já começa por aí. Porque muitas pessoas têm a ideia de obedecer a Deus apenas quando Deus diz assim, igual aquele versículo que Deus deu uma visão para Paulo, um homem chamando ele para ir em outra cidade pregar. Ele estava pronto para ir para um lugar e ele teve essa visão de Deus de que era para ele ir para outra cidade. Então, muitas pessoas têm a questão da obediência em volta, assim, de você obedecer a um direcionamento de Deus em prol do outro. Por exemplo, a evangelizar, a pregar, a louvar, a, sei lá, fazer uma boa ação, por exemplo, uma questão de solidariedade, ação social. Muitas pessoas têm atrelado obedecer a Deus apenas a isso. Mas isso é o primeiro patamar de obediência, quando você ama o próximo como a ti mesmo. Só que a obediência que Deus me levou nesse processo, eu não vou nem falar aqui os anos para vocês não ficarem assustados. Mas isso é de caso para caso, tá, pessoal? Isso depende do propósito de Deus para sua vida. O propósito principal de Deus é te salvar, te libertar e te levar para a eternidade, ok? Mas para além disso, você vive numa vida terrena. Então Deus vai te conduzir a viver de fato a vida terrena, mas conforme os princípios e os preceitos eternos, porque você está se preparando para ir para a eternidade. Confere? Se você está no mesmo raciocínio que eu, sim, nós estamos sendo preparados para a eternidade. Então, para viver na eternidade, você está sendo preparado. Ponto. E aí, nesse processo, a gente tem a ideia de obediência como somente aquilo que Deus manda você fazer, ou pede, né? Porque Deus, né, Ele manda sim, porque Ele é soberano. Mas Ele fala com jeitinho, não é que Ele manda, vai lá que eu quero. Não é assim, não é assim. Deus é amoroso, gente, calma. Ele fala assim, fulano, igual Jonas, você pode ir lá pregar em Nínive? Aí Jonas, não, Deus, eu não quero não, que aquele povo é rebelde, aquele povo é isso e aquilo. Aí Deus fala assim, na verdade não falou nada, né? Ele ficou em silêncio. Ele pediu, Jonas não atendeu. Então o que ele fez? Ok, então sofra as consequências da sua escolha. E aí Jonas simplesmente cai na boca lá, né, da baleia. E não foi Deus que jogou ele na baleia. Os homens falam que Deus que levou ele. Não, os homens jogaram ele do barco lá no mar. Deus salvou ele da consequência dele. Entenda que Deus salvou. Por quê? Porque Deus não mandou ele entrar em um outro barco e ir para Jope. Deus não mandou ele estar ali no barco, no meio do mar, daquela confusão ali do mar. Deus não mandou. Inclusive, eu sinto no meu coração, porque a Bíblia não fala que foi Deus que agitou o mar. Eu sinto até no meu coração que foi o inimigo que fez isso. Por quê? Porque como Jonas desobedeceu até então a um pedido de Deus, era muito possível que se o inimigo tivesse matado ele, ele iria acessar para onde o caminho dele, né? Que nós entendemos assim, o caminho para onde que vai. Só que Deus, ele é misericordioso e longânimo. Então Deus falou assim, ok. Ele já foi para o lugar que eu não falei para ele ir, ele foi, ok. Então ele tem o livre-arbítrio, ele foi, ok. E aí ele tá lá nesse barco, né? O mar tá lá agitado, tá quase matando todo mundo. E aí? E aí o Senhor diz o quê?
Fica quieto. Ele ficou quieto, todo mundo ficou quieto. O pessoal falou assim, bom, isso aqui é coisa dos deuses. Opa, então Deus tá furioso com alguma coisa aqui. Aí já colocou lá logo na esfera de Deus, porque é sempre assim, quando o negócio tá brabo, é Deus, se não é Deus, é o diabo. Só tem os dois nessa terra que vão fazer essas coisas quando as coisas estão impossíveis, né? E aí, beleza. Os homens falaram assim, ó, e aí, o que você tem a dizer? Não fui eu, não sou eu, não sou eu. Ó, o Jonas foi lá e falou assim, bom, então, meu coração aqui tá pesando, porque realmente eu desobedeci a Deus, e aí? Aí veio a consciência, eu desobedeci a um pedido de Deus. E aí os caras falaram assim, então nós temos que tirar você daqui, cara, porque, né, senão nós vamos morrer junto com você, nós vamos ser consequência do seu pecado, peraí. Empurraram ele pra fora do barco, então, na verdade, quem jogou Jonas pra fora do barco não foi Deus, foi os homens. E aí, obviamente, ele estava no alto mar, então teria baleias, teria tubarões, teria tudo que poderia matar Jonas. Então Deus falou assim, bom, para proteger Jonas,